A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20. Pois além de estar recebendo a palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta se espalha e o reino dividido não prospera. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isto com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer uma oração para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão por todos, gratidão por você estar presente nesta live, gratidão ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus por permitir que todos estejam aqui. Agora vamos fazer uma oração para que o Senhor possa abençoar as minhas mãos. Senhor Deus,
eu peço ao Espírito Santo que usa minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que usa as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora fazer uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 7. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da tua palavra nesta live, da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300, essas vidas que estão junto conosco em um só espírito sejam renovadas e recebam a sua poderosa transformação e restauração para serem igrejas vivas do Senhor com abundância de boas obras, e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença. Escolha agora o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio dos 20 rebanhos. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje de número par. Hoje de número par 10 e de número ímpar 9. Não está entrando. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. O capítulo é o capítulo 21 do livro de 1 Reis. Capítulo 21. Capítulo 21 do livro de 1 Reis contém 29 versículos. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dai-me a tua vinha para que me sirva de honra, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa,
por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, lhe falara quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Livro de Josué, 24 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Josué. O capítulo é o capítulo 4 do livro de Josué. Capítulo 4 do livro de Josué. Contém 24 versículos. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do teu povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera das tribos de Israel. Mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações, vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 3 do livro de Lamentações. Capítulo 3 do livro de Lamentações contém 66 versículos. Perdão. Convidado o povo a reconhecer o seu pecado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor do Senhor Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deverás ele volveu contra mim a mão de contínuo todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Glória ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar esta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Livro de Provérbios, 31 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Provérbios. O capítulo é o capítulo 4 do livro de Provérbios. Capítulo 4 do livro de Provérbios. Capítulo 4 do livro de Provérbios contém 27 versículos. Que diz assim, perdão. Exortação paternal. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve, filhos, a instrução do pai e estai atento para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixei o meu ensino. Quando era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Glória ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Vamos ao sorteio. Sejam todos muito bem-vindos. O livro é Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Vamos ao
capítulo do livro de Zacarias, glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 7 do livro de Zacarias. Capítulo 7 do livro de Zacarias contém 14 versículos. O jejum que não agrada ao Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. No 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia quarto do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem, Meleque e seus homens para suplicarem a favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que as nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, e que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio da denúncia. A denúncia é denúncia de número 3. A denúncia de número 3, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nossa denúncia de número 3. Estamos afirmando que tem 12 atividades que não se podem fazer em um culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, como está escrito em João 4, 21 a 26. Afirmamos que você não vai a um culto para assistir, porque você já deve fazer um culto. Receber, pedir, ser curado, ser liberto, proteger seus bens materiais, prosperar, ter entretenimento, piadas com a palavra do Senhor Deus, cuidado, isto é blasfêmias, para ter alegria, porque você já vai com alegria. João capítulo 15. Nem para orar ou fazer oração. E se você provar na Bíblia Sagrada que essas 2 atividades podem ser feitas em um culto de adoração ao Senhor Deus, e não disser quais são as outras 2 atividades que devem ser feitas com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em prêmio, em dinheiro. Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através desta ministração da tua santa palavra, nesta sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vamos ao sorteio no livro. O livro é Levítico 27 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Levítico. Capítulo 5 do livro de Levítico. Capítulo 5.
5. Capítulo 5 do livro de Levítico contém 19 versículos. O sacrifício pelos pecados ocultos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato por ter visto ou sabido, e contudo não a revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que fosse oculto, e tornar-se imundo, então será culpado. Ou quando tocar em imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto, e souber, depois será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento, e lhe for oculto e souber depois culpado, culpado será numa destas coisas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar mais um rebanho, perdão. Rebanho de número 16, par, e número 15, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias contém um capítulo e 21 versículos. A restauração e felicidade de Israel. Versículo 15, 16, 17 e 18. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste. Assim se fará contigo o teu mal feito, tornará sobre a sua cabeça. Porque como bebeste do meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas o monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão a sua herdade. A casa de Jacó será fogo e a casa de José chama e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e do número 3, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do livro. O livro é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. O capítulo é o capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Capítulo 12 do livro de Eclesiastes contém 14 versículos, que diz assim: a velhice, versículo 1, 2, 3 e 4. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem as guardas da casa, os teus braços, e circunvarem os homens, outroras fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, pois por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios com as portas da rua se fecharem, no dia em que não pudeste falar em voz altas, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Vamos a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 20, par, e de número 19, ímpar.
Vamos ao sorteio do livro. O livro é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao... O capítulo é o capítulo 16 do livro de 2 Reis. Capítulo 16 do livro de 2 Reis contém 20 versículos. O reinado de Acais de Judá. Versículo 1, 2, 3 e 4. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Vamos ao sorteio do livro das Escrituras Sagradas. O livro é 1 Pedro, 5 capítulos. Pedro. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Pedro. O capítulo é o primeiro do livro de 1 Pedro. Primeiro, contém 25 versículos. Glórias ao nosso Senhor. A santidade na vida. Versículo 13, 14, 15 e 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação do Senhor Jesus o Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis das paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo em todos os vossos procedimentos, porque escrito está. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio aqui da denúncia. A denúncia é de número 56. Denúncia de número 56. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Nossa denúncia de número 56. Muita atenção. É possível um corpo ter boa saúde não recebendo alimento e vitaminas necessárias para o bom funcionamento dos órgãos? Lembrando que o corpo é formado por membros e órgãos, e ambos são formados por células. E da mesma maneira é o corpo, Igreja de Cristo. Cada célula dos membros e órgãos do corpo de Cristo necessita de um alimento, vitaminas e cuidados diferentes, e dever e obrigações do líder proporcionarem essas necessidades. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que isso é possível e que nossas afirmações são mentiras e que você e quem está apresentando a verdade vai receber uma oferta de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 17 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão. Vamos agora sortear mais uma oração para darmos continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Oração de número 3. Lembrando a vocês
que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estivesse a vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas e mentaliza aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Vamos dar continuidade aqui agora aos sorteios. Mentaliza aí o número de 1 a 20. Livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth, 4 capítulos. Vamos ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de Ruth. Capítulo 4 do livro de Ruth contém 22 versículos. Ruth dá a luz a Obed. Versículo 13, 14, 15 e 16. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse a ter um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama a deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago. Vamos ao sorteio. Capítulo 1 do livro de Tiago. Capítulo 1 do livro de Tiago contém 27 versículos. A prática da palavra do Senhor Deus. Versículo 19, 20, 21 e 22. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todos os homens, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça do Senhor Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Romanos. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 4 do livro de Romanos. Capítulo 4 do livro de Romanos. Contém 25 versículos. Abraão justificado pela fé. Versículo 1, 2, 3 e 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne,
Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante do Senhor Deus, pois que diz a Escritura: Abraão creu em o Senhor Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Glória a nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é 2 Coríntios, 13 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Coríntios. O capítulo sorteado é o capítulo 7 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 7 do livro de 2 Coríntios contém 16 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor Deus. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tatramos com injustiça, a ninguém corrompemos e a ninguém exploramos. Não falo para vós condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morremos e vivermos. Muito grande é a minha fraqueza para convosco e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Mateus. Capítulo 20 do livro de Mateus. Capítulo 20 do livro de Mateus contém 34 versículos. A parábola dos trabalhadores na vinha. Versículo 1, 2, 3 e 4. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos dar o sorteio da denúncia. Denúncia de número 1. Denúncia de número 1. Gratidão pela presença. Nossa denúncia de número 1. Nossa denúncia de número 1 fala sobre o culto de adoração ao Senhor Deus em espírito e em verdade, como está escrito em João 4, 21 a 26. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que o culto que você está fazendo tem base na Bíblia Sagrada, e responder e acertar as nossas 10 perguntas sobre o culto de adoração em espírito e em verdade, vai receber um prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Oração de número 9. E lembrando a vocês que nossas orações são todas numeradas, como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam protegidas, renovadas e libertas através desta ministração da tua palavra.
para receberem suas bênçãos em abundâncias, através do poder do sangue do Senhor Jesus, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza agora aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa lhe conceder um livro e um capítulo para a sua meditação. Livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Capítulo 1 do livro de Amós. Capítulo 1 do livro de Amós contém 15 versículos. Ameaça contra diversas nações. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavras em visão vieram a Amós, que entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de lutos, e cercar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Um sorteio do capítulo do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 4 contém 18 versículos. Exortação à prática da santidade. Versículo 1, 2, 3 e 4. Finalmente, irmão, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar ao Senhor Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade do Senhor Deus, a vossa santificação, que vos alimentais da prostituição, e cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 2 do livro de Abacuque. Capítulo 2 do livro de Abacuque contém 20 versículos. A resposta do Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o Senhor Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grave-a sobre tábuas para que possa ler até quem passe correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressar para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de 1 Samuel, 31 capítulos.
1 Samuel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Samuel. O capítulo é o capítulo 28 do livro de 1 Samuel. Capítulo 28 do livro de 1 Samuel contém 25 versículos. Saul consulta a médio de Endor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sucedeu naqueles dias que juntamente os filisteus e os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairá a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quando pode o teu servo fazer? Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul e todo o Israel e se acamparam em Gilboa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Glórias ao Senhor. Samuel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Samuel. Capítulo 8 do livro de 2 Samuel. Capítulo 8 do livro de 2 Samuel contém 18 versículos. Diversas vitórias de Davi. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois disso, feriu Davi os filisteus e os sujeitou e tomou de suas mãos as rédeas de metrópole. Também derrotou os moabitas, fez-os deitar em terras e os mediu 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servo de Davi e lhe pagaram tributo. Também Adadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tornou-lhes Davi 1.700 cavalos e 20.000 homens de pé. Davi jarretou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler agora para vocês a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinar na sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmentos de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidades, impiedade, anticristo e seitas, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Mentaliza aí agora um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 21.
Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Josué, capítulo 4. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 3. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 4. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 7. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 5. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 16. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 4. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 1. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 4. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 7. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 20. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Amós, capítulo 1. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 2. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 28. E você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região,
seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando, oportunidades e recursos para fazerem sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras sagradas da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está escrito nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui nesta live e aguardo vocês na próxima live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Amém.